adorando a Deus no culto. E nós sabemos que cultuar a Deus é algo que é um privilégio. É um privilégio prestar um culto a Deus. Eu estava ouvindo o testemunho de uma serva de Deus esta semana, que através de mídia, da rede social, estava se lamentando, dizendo que não tem mais o privilégio e o direito de vir ao templo adorar a Deus. E ela disse que sabe que a sua jornada está prestes a se encerrar nesta vida, mas ela queria pelo menos uma vez adentrar o templo, cultuar e glorificar a Deus. Então, devemos entender que nós somos privilegiados em termos a oportunidade, porque cultuar a Deus não é apresentar a Ele um show, um espetáculo e muito menos um momento de um encontro, seja pessoal ou coletivo. Cultuar a Deus é prestar a Ele, é render a Ele uma homenagem sincera, simples e verdadeira. Glória a Deus, amém? Eu sei que há muitos que Brasil afora, mundo afora, eles têm expressões exteriores que até atraem, que chamam a atenção, mas oferecer um culto a Deus é muito mais do que se expressar, do que exteriorizar. Muitas vezes, intimamente, nós estamos abatidos, nós estamos perplexos, nós estamos às vezes até desanimados, mas o Senhor, quando vê em nós a sinceridade, a verdade daquilo que nós estamos entregando a Ele, Ele nos reanima, Ele nos levanta, Ele nos conforta, Ele nos consola. E creia que aqui nesta tarde, Deus vai reanimar alguém. Deus vai trazer consolo ao coração de alguém. Creia, pois Ele é verdadeiro. O tópico de número 1 desta lição, ela diz assim: o culto ao Senhor. E fala sobre a palavra culto, que significa adoração ou homenagem a uma divindade. Cultuar é honrar, reverenciar através de um conjunto de ritos uma divindade, é admirar. É também, o culto cristão é um conjunto de rituais que tributam louvor e honra ao Senhor, por ser realizado por uma pessoa, uma família, uma igreja local. E há um detalhe aqui: quando se fala de pessoa, está se falando de alguém que tem personalidade, alguém que às vezes tem um temperamento mais forte, outro mais brando, uns são mais tímidos, outros são mais alegres. Isso fala de pessoa, fala de personalidade. E o nosso Deus, Ele é uma pessoa, em um Deus único, em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus tem prazer em se relacionar com os seres que Ele criou. Deus sente tristeza, Deus sente alegria, Deus se ira. Deus é um Deus que vê, é um Deus que fala, é um Deus que ouve. Deus é o Deus soberano que veio ao mundo através de Jesus Cristo e nos deu todas as orientações necessárias para nós prestarmos um culto a Ele. Se você corrobora com isso, diga amém. Meus queridos, o subtópico do tópico número 1 diz: o culto tem propósitos definidos e nós precisamos ser conscientes quanto aos objetivos dos nossos cultos e de nossas reuniões solenes. Em primeiro lugar, honrar a Deus, aleluia. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, pois isto é um simpósio de doutrinas bíblicas, e a Bíblia é o referencial, é o livro-texto, é o livro base. Nós podemos ter aqui nesta tarde profecia, pode sim, porque o Espírito de Deus, Ele tem liberdade, ninguém pode impedir de Deus falar em profecia aqui nesta tarde, ninguém pode impedir de Deus revelar, ninguém pode impedir de Deus abrir os nossos olhos e nos dar visão, mas a palavra de Deus é o que vai nos nortear, para nós podermos recebermos isso de Deus. E quero convidá-los a abrir a Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, e o versículo de número 11, quando fala de honra. Veja o que diz a palavra de Deus: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra
e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como um chefe. Porém, eu quero traçar um paralelo aqui. Isaías, no capítulo 29, o Senhor usou o profeta e disse que o povo se aproximava de Deus, com os lábios estava bendizendo a Deus, mas o coração estava distante de Deus, e cada vez mais procurava se afastar de Deus. Quando nós dizemos que cultuar é honrar a Deus, precisamos entender que Deus, Ele tem todos os meios possíveis que nos farão honrar a Ele, glorificar a Ele e reconhecer a sua grandeza. Abra sua Bíblia comigo aí, no profeta Isaías, capítulo 42. Isaías, profeta de Deus, capítulo 42. Veja o que diz a palavra do Senhor aí para nós. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, versículo 8. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ainda profeta Isaías, capítulo 43, versículo de número 12. Assim diz o Senhor: eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda Isaías capítulo 44, versículo de número 8. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Aqui temos parâmetros suficientes, Deus nos dizendo que Ele é o Senhor, e que ninguém pode se comparar a Ele. Ele é digno de receber de nós o melhor que há em nós. E em um culto que nós prestamos a Deus, quando nós tiramos de dentro do nosso ser o melhor que há em nós, não estamos cumprindo apenas um ritual e nenhuma obrigação. É porque o Espírito de Deus, Ele nos move a fazer isto. Eu disse, é porque o Espírito de Deus nos move a fazer isto. Glória a Deus. É Ele quem primeiro vem a nós, e nós então externamos. Em segundo lugar, ele diz claramente, a edificação coletiva e individual. Amados irmãos, quando nos reunimos, edificamos a nossa fé, porque a nossa comunhão com Deus e com a igreja, através das ações que há no nosso espírito, na nossa mente e nos nossos corações, é algo que nós não podemos abafar, nós não podemos vedar, nós não podemos travar. Todos nós somos seres humanos, pessoas, como já dissemos. Nós temos emoções, tristeza, alegria, raiva, ira, muitas vezes contrariedade. Isso faz parte de cada um de nós. E muitas vezes nós adentramos o templo para cultuar a Deus cheio de tristeza. Abra sua Bíblia em João capítulo 16. A palavra de Deus, ela é rica em nos orientar. João capítulo 16, versículos de número 20 ao de número 22. Veja o que diz a Escritura Sagrada. Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em... A mulher, quando está para dar à luz, sente o quê? Porque é chegada a sua... Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará.
Talvez você tenha adentrado este templo nesta tarde com um coração pesado de tristeza, de dúvidas e incertezas, mas olha aqui, a espada do Espírito adentrando a sua alma e lhe dizendo que essa tristeza, ela vai se converter em alegria. Ainda antes de terminar este culto, Deus há de derramar, aleluia, de abrir as comportas da alegria, pelo prazer que você teve de vir aqui cultuar a Ele e responder a Ele de forma positiva, dizendo: Senhor, eu sei que Tu comandas tudo e o Teu controle ninguém toma, e eu sairei daqui diferente da maneira como eu entrei neste santuário. E ele diz ainda mais aqui, porque eu lembrei-me que no capítulo 11 do Evangelho de João, nós vemos o episódio onde Lázaro estava morto. Cultuar a Deus tendo um defunto dentro de casa é difícil. Só quem já passou por isso sabe. Cultuar a Deus quando a morte adentra a família é difícil. E morte fala de cessação de vida, encerramento de projeto, de plano. Mas Jó disse no capítulo 42, bem sei eu, que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus projetos, Senhor, podem ser impedidos. Há homens que tentam impedir projetos de Deus. Há homens que tentam fechar portas que Deus abriu, mas aqui nesta tarde, esta porta para cultuar está aberta, e os pensamentos de Deus permanecem firmes. Os caminhos de Deus, mesmo apertados, estreitos, dolorosos para nós, mas são caminhos de vitória, são caminhos de alegria, são caminhos de cumprimento de promessas, são caminhos que às vezes nós dizemos: eu não estou mais suportando, eu não estou aguentando, eu não concordo com isto, eu não me deixo levar por aquilo, mas eis o Espírito de Deus nos dizendo nesta tarde que o propósito deste culto é nos edificar. Reprime a tua voz de choro, porque há esperança para o teu amanhã, para o teu futuro, assim diz o Senhor. Lázaro estava morto, já fazia 3 dias, aleluia, já cheirava mal. Jesus adentra na cidade de Betânia, e uma das expressões que ele usa no capítulo 11 do Evangelho de João é: se creres, verás a glória de Deus. Muitas vezes nós adentramos para um culto como este e nem sequer trazemos um lenço para chorar diante do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nós adentramos um santuário como este para cultuar a Deus e não nos damos conta de que Deus está passando em revista os nossos corações e nos pesando em balanças fiéis. Aleluia. Olhando o oculto, o profundo do nosso coração e nos dizendo: eu sei de tudo a teu respeito, eu sei o teu passado, o teu presente, mas até o teu futuro, ele está na palma da minha mão gravado, eu não posso me esquecer de ti. Oh, jubila nesta tarde, exalta, glorifica, bendiz ao teu Deus, porque ele te trouxe aqui de uma forma especial para te dizer que algo vai mudar, pela maneira como tu cultuas a Deus, como tu reverencias ao Senhor. Deus vai mudar algo na trajetória da tua vida, da tua família, do teu ministério. Prepara-te, ó igreja, porque Jaboatão está na mão de Deus, Pernambuco, o Brasil, o mundo está na mão de Deus, e
Deus está abalando o universo, nos chamando para cultuar, nos chamando para com muita pressa descer e buscar a sua presença. Aleluia! Ele virá até nós de uma maneira especial, zelosa, poderosa, majestosa, porque Ele não muda, Ele permanece o mesmo. Aleluia, 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 glória a Deus. Pode ter pedra, pode ter sepulcro, mas o Jesus a quem tu serves está aqui, está aí em ti, está aqui em mim, está em nós. Aleluia, aleluia. Ele está aqui em nós. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Proclamarmos a palavra de Deus é outro objetivo do culto. A proclamação da palavra de Deus. Ela é a luz do nosso caminho, é a lâmpada dos nossos pés, é a palavra de Deus. O mapa que guia os nossos passos rumo à terra prometida é a palavra de Deus. O espelho onde nós nos observamos e vemos como nos encontramos diante dos céus é a palavra de Deus. A sua palavra, o escritor aos Hebreus diz que ela é como espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma. Aleluia. Escute bem, aqui nesta tarde, a espada do Senhor está penetrando na divisão da sua alma. Infeliz o crente que estiver aqui nesta tarde e que o Espírito de Deus não possa fazê-lo derramar uma lágrima, arrancar dele um glória, um aleluia, uma expressão de gratidão, porque a espada de Deus está rasgando almas aqui nesta tarde. Aleluia, ela está penetrando até a divisão da sua alma, do seu espírito. Aleluia, talvez você quisesse ouvir nesta tarde algo que lhe fizesse voar, saltar, mas você vai saltar de prazer, na presença dEle, você vai voar, é na ação do Espírito Santo. Aleluia, voar às alturas, como Paulo diz, buscar lá em cima as coisas onde Cristo que está sentado à direita de Deus, vai pensar naquilo que é eterno e vai receber aquilo que é momentâneo, mas também a eternidade, ela vai se solidificar na sua alma, porque isto é um culto a Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aleluia, o Todo-Poderoso, o fiel e verdadeiro Jesus Cristo está aqui entre nós dizendo: adorai-me, glorificai-me, me exaltai, me bendizei, ó povos, ó igreja, aleluia, reconhecei tudo quanto vos tenho feito e proclamai a minha palavra, anunciai as minhas virtudes, porque se vos calardes, as pedras hão de clamar. Aleluia, mas os quero usar como instrumentos vivos em minhas mãos. Porque a palavra é a espada do Espírito. Aleluia. Tem coisas que a profecia não pode mostrar, mas a palavra mostra. Tem coisas que nenhuma profecia específica consegue esclarecer, mas a palavra esclarece. A mensagem bíblica. Esse é o terceiro ponto desta lição. Mas
Seguindo adiante, o culto é também um momento de renovação espiritual. O culto é um momento de renovação espiritual. Até o crente mais sonolento pela jornada extensiva de trabalho, cansativa, enfadonha, se ele cultuar a Deus, adorando-o em espírito e em verdade, ele será renovado espiritualmente. Isaías diz no capítulo 40, que os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, aleluia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, glória a Deus. E quando nós falamos de renovo, o Salmo 103, verso 5 diz: de sorte que a tua mocidade se renova como a águia, se renova como a águia. Lembra de Ana, quando ela subia ao templo para adorar, ela tinha um entrave no seu caminho que era Penina. Penina subia também para adorar, e rivalizava, e fazia o coração de Ana pesar. Às vezes o cristão, ele vem ao santuário cultuar, adorar a Deus, mas no meio do caminho, ou antes de sair de casa, acontecem entraves, problemas, que fazem a sua mente travar. Ele não consegue se soltar, ele não consegue mostrar a alegria. Quando chega no santuário para cultuar a Deus, tem alguém que rivaliza, alguém que empurra, alguém que apedreja, alguém que vai vendendo, alguém que por causa de uma inveja maligna, tira de sua alma o verdadeiro prazer de cultuar a Deus. Ana subiu, mas um dia Deus resolveu a situação. Quando Ana estava cultuando a Deus, ela não exprimia palavras que alguém pudesse entender, apenas movia os seus lábios e foi tida como embriagada. Talvez você esteja nesta situação, alguém pode não lhe entender, mas você fala com a sua alma: Deus, Deus que ouve, Deus que entende, Deus que se revela, está te dizendo nesta tarde: o arco do forte vai estar sendo quebrado, aleluia, e os fracassados estão sendo cingidos de força. Cultue a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, se solte, dê lugar a Deus, aleluia, porque Ele é real. Oh, aleluia. Aleluia. Anime-se, espere no Senhor, Ele fortalecerá o seu coração. Hoje é um dia de cultuar para receber renovo na alma, no corpo físico, na sua estrutura. Deus não mudou. Eu digo que Ele não muda, Ele nunca mudará. O Deus do antigo pacto, o Deus da nova aliança, o Todo-Poderoso nos trouxe aqui nesta tarde para dizer que este culto é culto de palavra, é culto de honrar a Deus, é culto de edificação, mas é culto de renovação também. Se esforce, Ele vai fortalecer o seu coração. Eu queria de forma educada, gentil, se você assim o puder fazer, e creio que pode, olhar para o seu companheiro aí do lado e dizer a ele assim: esforça-te, anima-te, o Senhor está fortalecendo o teu coração. Glorifique a Ele, glorifique,
Glorifique, glorifique, glorifique a Ele. Glorifique a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, bendiga a Ele, Ele é digno, Ele é merecedor, é a Ele. Aqui ninguém vai dar glória a Pedro, Paulo, João, nem Maria, mas aqui só se glorifica a Jesus Cristo, aleluia. Nunca se ouviu nesse microfone, dentro deste templo, alguém dizendo glória a Paulo, glória a Pedro, glória a João, aleluia. Mas é glória a Jesus Cristo, é glória ao Senhor, a Ele glorificai. Sinta-se à vontade. Exprima. Jogue tudo para fora. Diga a Ele o quanto Ele é especial. Aleluia. O quanto você o ama. O quanto você, embora sendo imperfeito e falho, mas reconhece que depende dEle, que precisa dEle e que o ama. Apesar de tudo, Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o condutor da sua história. Isso me fez lembrar da outra Ana, a profetisa, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. 84 anos e não se apartava do templo. Tinha prazer de cultuar a Deus. Às vezes eu olho, a gente aqui de cima olhando uma comissão de círculo de oração, quantos cabelos brancos, quantos rostos enrugados, com todo respeito, com o amor que eu tenho a minhas irmãs, que são mães para mim. Mas não desistem de se ajoelhar cedo da manhã no círculo de oração, intercedendo. Um dia passei em um círculo de oração e a porta do templo estava aberta. Diminuí a marcha do carro, engatei a marcha ré e parei. E de repente estava lá aquela dirigente citando o meu nome na oração. Aleluia. E aquilo tocou meu coração e Deus disse: você não diz que está só? Você não diz que está só, mas veja, fiz você parar, ver e ouvir que eu me importo com você. E alguém está intercedendo por sua vida. O culto deve ser ofertado com reverência. A gente sabe que reverência é a palavra que ela é o deslumbramento, a admiração, o respeito, o temor, a consideração àquilo que é sagrado. A irreverência é um impedimento à verdadeira adoração. Nós devemos ter este cuidado de, quando prestarmos o nosso culto a Deus, eu digo isso aqui com muito equilíbrio, de não nos deixarmos levar pelas coisas do horizonte, ser incomodado, ter a nossa adoração travada por conta de detalhes que podem ser resolvidos depois ou antes do culto. Isso é reverência, é reverenciar a Deus. São 2 horas de culto, não é? Amém? E eu quero para isso pedi-los que abram a Bíblia no Salmo de número 93. Salmo de número 93. E o verso de número 5, que diz assim: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém. Nós vemos que Ananias e Safira, eles não se deram conta de que naquele local de culto, em que a igreja se reunia, em que as coisas consagradas a Deus eram
levadas muito a sério, não se deram conta de que o Espírito Santo, que nos sonda, que nos vê, que sabe de tudo sobre nós. Permitam-me dizer-lhes, eu nunca vi ninguém dobrar os joelhos e mentir para Deus. Ninguém se ajoelha e vai mentir para Deus. Ele pode ocultar a verdade, mas eu duvido que alguém vá contar diante de Deus uma inverdade na oração. Ele pode até se calar, faltar-lhe argumentos, mas ninguém vai mentir diante de Deus na oração. É que a santidade convém à casa de Deus. Este santuário é de Deus. Tudo aqui foi consagrado a Ele. A aquisição de todas as coisas que aqui temos é através do ofertório que Deus nos instrui. O culto é um serviço espiritual, 1.3. É espiritual porque é para Deus, realizado por verdadeiros adoradores e cheio de elementos divinos. Todos os componentes do culto são santificados pelo Espírito Santo. Ou seja, este lugar não é um lugar qualquer. É um lugar consagrado para culto a Deus, é a casa de Deus. Nós somos o templo, o santuário e a morada do Espírito Santo de Deus somos nós, individualmente. Não é isso? Mas este templo é dedicado, é consagrado a Deus. E aqui, tudo que nós fizermos e utilizarmos, nós temos que pensar, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Aleluia. E permita-me dizer, eu relutei para não dizer isso, mas Deus aperta no meu coração. Se tem uma mesa de um banquete que todos os seres humanos debaixo dos céus um dia vão sentar e comer, é o banquete chamado consequências. Não tem bom, nem grande nem pequeno. Todos os seres humanos um dia vai comer no banquete chamado consequências. Pela negligência com Deus e sua obra, para com o seu corpo, para com a sua família, para com o culto. Hoje eu não posso, eu não vou, eu não quero. Muitas vezes, nós dizemos a alguém, foi porque eu não pude, porque não tive tempo, mas as consequências vêm. Salmo 122, o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos sentem alegria por vir a esta casa? Sente a alegria? Você sente mesmo a alegria por estar aqui? Glória a Deus. Que bom, que bom. Abra a Bíblia aí no Salmo 23. Salmo tão conhecido, mas há detalhes que passam tão desapercebidos. Salmo de número 23. O verso de número 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos. Salmo 27, verso de número 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Que coisa maravilhosa esses dois versículos que lemos. O lugar de culto é a casa de Deus. Nós podemos cultuar em casa, nós podemos cultuar até na rua, em praça pública, nós podemos cultuar na universidade, na faculdade, no curso teológico, podemos cultuar a Deus também no trabalho,
podemos cultuar a Deus lá no curso técnico, no ensino médio, podemos cultuar a Deus nos ares, pegando um voo rumo a outro estado, a outra nação, podemos cultuar a Deus navegando nos mares. Glória ao nome do Senhor. Podemos cultuar a Deus estando no templo. E aqui tem salmo, tem doutrina, tem hino, tem revelação, tem interpretação. E Deus se manifesta e glorifica o seu santo nome. Amém, meus irmãos? O salmista chegou a dizer: eu preferiria um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele está dizendo ali: eu prefiro, eu tomo a decisão. É um querer que brota do meu íntimo. É uma decisão própria minha. Não é o pastor que me obriga, não é o coordenador, o assistente, dirigente. É que vem de cima para mim. É o Espírito de Deus que me impulsiona. E eu, como alma vivente, como alguém que tem o poder de decidir, glorifico a Deus dizendo: eu irei, participarei do grande coral de mulheres, do grande coral de jovens, do coral de obreiros, participarei do simpósio, do congresso, participarei do pré-congresso, participarei do culto de doutrina, da EBD, estarei no culto de oração. É algo do meu livre-arbítrio, da minha própria decisão, da minha vontade, que eu irei à casa do Senhor, e eu sei que lá eu terei alegria. O tempo não dá mais para a gente se esticar. Seria bom que houvesse oportunidades para os servos de Deus explorarem bem isso. O culto também tem os participantes, tem os ministrantes, pessoas que vêm adorar no culto. Culto só é culto quando tem pessoas. Esse templo, ao sairmos daqui, certamente tudo vai ser desligado, luzes apagadas, e ficará aqui apenas a estrutura. Você olha para esta parede, você não está vendo aí o tijolo, o cimento, a areia, mas ali estão. Aleluia. Nós somos edificados, casa espiritual. Glória ao nome de Jesus. Edifício vivo, que embora o homem exterior se corrompe, mas o interior contudo se renova dia após dia. E essa renovação vem através da presença do Senhor. Para concluir, os elementos litúrgicos do culto: a oração. Culto genuinamente pentecostal é reunião em que há a prática da oração. O templo é chamado casa de oração. Isaías 56:7. Mateus 21:13. Casa de sacrifício, casa do Senhor. Segundo as Crônicas 7:12, segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 5. Jesus chamou de casa do meu Pai. João capítulo 2, versículo 16. E quando nós falamos em oração, orar é invadir o terreno do impossível. Ouviram bem? Orar é invadir o terreno do impossível. Aleluia. É romper a barreira do sobrenatural. Orar é invadir, sem pedir licença. É impossível, mas eu vou invadir através da oração. Aleluia. Eu vou chegar lá, eu vou entrar, porque Deus me deu autorização, e vós orareis assim, aleluia. Tudo que pedirdes ao meu Pai, em oração crendo, o recebereis, aleluia. Disse o pai daquele endemoniado, daquele moço, daquele jovem: Senhor, tu podes fazer?
A resposta foi: tu podes crer? Tu podes crer? Tu podes crer? Tu podes crer? Aleluia. Tu podes crer? Aleluia. A oração, ela possui um poder ilimitado. Permita-me dizer, às vezes, isso aqui pode chocar alguém, mas é uma verdade, é uma realidade. Às vezes, o pastor da igreja recebe um pedido de oração, através de um bilhete, e ele designa alguém para orar. E às vezes a gente observa aquela pessoa que vai orar, é simplesmente aquela coisa mecânica. Querido Deus, Senhor. Mas a oração é algo espontâneo, no culto. Às vezes tem alguém que está lá na UTI, e o pedido de oração chegou aqui, mas aquele que foi designado a orar, às vezes não leva em consideração, ele quer se livrar desse momento, mas a oração é coletiva, e todos nós devemos juntos orar, clamar pelo irmão Pedro, como no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja está reunida para orar, Deus abre até prisão, aleluia, Deus faz o mar agitado se acalmar, Deus faz o vento calar a boca, obedecer a Ele. Oh, glória a Deus. Será que dá para desenhar? A oração coletiva, ela tem um poder de influência no mundo, quando a igreja se reúne para orar. Deus, Ele levanta-se do seu trono, porque Ele vê a opressão do pobre, o gemido do necessitado, e quer colocar a salvo, aleluia, aquele contra eles assopram. Glória a Deus. Quando Deus vê a sua igreja numa posição de reverência, orando a Ele, intercedendo por alguém, Deus envia anjos para abrir portas de prisão. Oh, glória ao Todo-Poderoso Deus e Senhor. Quando a oração coletiva, a palavra de Deus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu entre eles. E aqui nesta tarde Deus está presente entre nós. Paulo e Silas eram 2 chicoteados, aprisionados numa masmorra da prisão, mas começaram a orar, cantar louvores a Deus, e Deus fez estremecer o alicerce do cárcere. Ora, porque Deus quer fazer algo novo, Ele quer fazer uma coisa nova, e vai sair à luz, e a igreja saberá que Ele é Deus, que opera através da oração. Talvez tu sejas batizado com o Espírito Santo, recebeu dons espirituais, talentos que Deus te deu, mas eles estão murchos, estão abafados, colocados em segundo plano, aleluia. Mas aqui nesta tarde, esta é a hora, este é o momento, aleluia. Tu crê que Deus pode batizar-te com o Espírito Santo hoje aqui, renovar a tua fé, a tua força, o teu ânimo, a tua alegria de servir a Deus, aleluia. Tu crê que Deus pode curar a tua enfermidade hoje aqui nesta tarde? Ele é o médico que cura, Ele é o médico que opera através dos homens, mas Ele também cura a enfermidade. Ele entra no impossível. Jairo tinha a filha morta, sem vida. O Senhor entrou no lar de Jairo e fez a menina levantar-se e reviver novamente. Glória a Deus. A mulher cananeia, ela não tinha outra saída a não ser procurar o Senhor. E tu vieste aqui nesta tarde orar a Deus. Um dos elementos do culto, orar a Deus. Aleluia. Tu vieste buscar a Deus.
A palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Oh glória! Jeremias no capítulo 33 foi muito claro quando disse: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Oh glória ao Todo-Poderoso, aleluia. Jesus Cristo, quando sentiu o peso da grande responsabilidade do que estava para enfrentar lá no Getsemane, orou a primeira vez e retorna. A segunda vez ele ora. A terceira vez ele finaliza a sua oração dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia cumpra-se o teu querer, faça-se a tua vontade. Deus quer realizar a vontade dele na tua vida, em um culto também como este. Em um culto como este, Deus quer realizar a vontade dele na tua vida. Deus quer glorificar o nome dele, aleluia. Fazer o impossível, orando, oh aleluia. Onde você está aí sentado, sentada, eu quero lhe convidar a, em nome de Jesus, abrir o seu coração nesse instante, aleluia, viajar às alturas celestiais, subir ao trono de Deus, preparar o Espírito que em você há dado por Deus, com o Espírito de Deus que habita em você, aleluia, a subir nas alturas da oração, a dizer a Deus as suas necessidades, mas também apresentar as necessidades coletivas da obra. Eu quero neste momento, em nome de Jesus, lhe pedir que você agora seja um verdadeiro instrumento de Deus, aleluia. Você sente que em você tem a porção do Espírito do Senhor, você tem em você a autoridade que Deus lhe deu, Deus lhe imbuiu, Deus investiu em você a autoridade, Deus deu a você a autonomia de subir, de ir a Ele, de buscar, oh glória a Deus, de reivindicar, de interceder, aleluia. Leve isto muito a sério neste momento, porque há crentes que nesses últimos dias estão perdendo a essência de subir às alturas espirituais, de adorar a Deus, de só entender que Deus só está presente para ele ou para ela se houver um estardalhaço, mas eis o orvalho de Deus está caindo aqui neste templo nesta tarde. Eis que a água do céu está descendo, está tirando a sequidão. Eis que o óleo dos céus da presença de Deus está lubrificando as suas cordas vocais para gritar, para clamar, para pedir, para interceder, para dizer a Deus o quanto tu necessitas do socorro dele, a tua família, a tua história, o teu lado profissional, o teu projeto de amanhã tem que estar na presença e na mão de Deus. Aleluia. Eu sei que Deus está indo no seu íntimo agora, lhe comunicando o quão importante você é para Ele neste culto e quão importante é você cultuar para Ele aqui nesta tarde. Você pode estar pensando até já no retorno para casa, mas não desça a essa terra, mas suba à terra celestial, suba até o trono de Deus com muita graça, com muita liberdade. E eu quero lhe pedir agora, em nome de Jesus, aleluia, de uma forma gentil, educada, cristã, ordeira, aleluia, aleluia. E eu não estou aqui inovando, nem fazendo, nem criando nada por isso, mas
pelo Espírito de Deus, você teria disposição de estender os seus braços, suas mãos, e colocar sobre o ombro desta pessoa que está ao seu lado, um amigo, um irmão, uma irmã, é seu irmão, é sua irmã, é seu amigo, aleluia, glória a Deus, ou glória ao nome de Jesus. Aí do seu lado tem uma pessoa que, apesar de toda a força espiritual que ele e ela tem, ele tem necessidades, ele sente angústia, ele sente tristeza, ela sente muitas vezes o desprazer de estar convivendo com apedrejamento espiritual, incompreensão, empurrões, calúnias, palavras que entristecem, atitudes que levam a querer desistir. E você agora está sendo um instrumento de Deus, que neste culto está intercedendo. Não tenha vergonha não, seja crente. Você não é mais crente do que ninguém, mas isso não lhe arranca um pedaço, nem tira a sua honra, nem tira a sua espiritualidade, e nem vai aumentá-la, aleluia. Mas ore por ele, interceda por ela, abra sua boca, diga a Jesus: abençoa o meu companheiro ao lado, abençoa a minha irmã ao meu lado. Tu sabes a necessidade que ela tem, tu sabes como ele se encontra, melhor do que eu, Jesus, aleluia. Abraça a alma que está abatida, abalada, estremecida, mas que nesta tarde vai sair daqui do templo matriz renovado, renovada, aleluia, fortalecido pelo poder da tua palavra, que ela não irá voltar vazia. Aleluia, 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 glória a Deus. Essa alegria que você está sentindo, quem lhe deu foi Deus, quem lhe dá é Deus. Isso não vem por eloquência de pregador, isso não vem por argumentos teológicos, aleluia, mas vem porque o Espírito de Deus encontra lugar, aleluia, porque ele vê a brecha e toma conta e diz: eu vim te socorrer, eu vim te ajudar, eu vim te consolar nesta tarde, aleluia, te dizendo que no final tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Você vai cultuar nesta noite como um morrão que fumega, um pavio incendiado. A fumaça que existia vai desaparecer, será fogo puro, aleluia, glória a Deus. Você chegou aqui com uma cana trilhada, quebrada, pensando que seria destruído, destruída, abatido, mas o Senhor está te escorando, te fortalecendo, te dizendo: eu te amo, eu te amo, eu conheço a tua estrutura, eu sei quem tu és, e eu vim te socorrer neste culto. Prepare-se para ser surpreendida pelo de repente de Deus. Oh, glória a Deus.